Boa noite. Olá, olá, olá. Boa noite a todos. Vamos chegando todo mundo para saber sobre esse tema da eutanásia na percepção dos animais não humanos, dos bichinhos. Tema que foi escolhido na votação. E eu considero esse tema bem importante, né? Um tema bem relevante e me senti assim que deveria falar mais após vivenciar um pouco mais de perto sobre esse tema, trabalhando com isso, né? Hoje eu sei a importância que tem a gente entender a percepção do animal diante de qualquer mudança, qualquer atitude, qualquer coisa que a gente vá que esteja relacionada a ele, né? Qualquer atitude que a gente vá fazer que esteja relacionada a eles. E a eutanásia é uma delas, né? Nós médicos veterinários é uma profissão que tem legalmente esse direito, né, de poder tirar a vida de um ser, né? E hoje isso tem mudado, né? Porque com tantas práticas que a gente tem, a gente consegue minimizar o sofrimento desses animais, né? Então é referente a isso que eu vou falar um pouco para vocês, né? Abrir um pouco o olhar de vocês, né? Tanto dos tutores quanto dos vets, né? E principalmente os tutores, né? Porque os vets também, os médicos veterinários também são tutores de bichinhos, né? Então é um momento que a gente precisa entender um pouco mais. Obrigada a todo mundo que tá aqui. Me confirma só se o som tá bom, vocês estão me ouvindo bem. Se o áudio tá legal, volume, para eu poder continuar. Depois no final vocês podem ir escrevendo perguntas para responder também. Tá bom, né? Tá bom. Então vamos lá. Vamos começar, né? Para quem não me conhece, que tá aqui ou que vai assistir depois, meu nome é Marcela Zambuja, trabalho com a medicina veterinária preventiva, também com terapias integrativas e tô aqui para falar um pouquinho para vocês sobre a percepção dos animais não humanos, dos bichinhos, da eutanásia. Normalmente, quando a gente se comunica com os animais não humanos, eles não, pela escolha deles, eles não querem ir pela eutanásia, eles querem ir pelo processo deles normal, natural. Aí existem alguns animais não humanos que deixam essa escolha, de fato, na mão dos tutores, pensando que se for melhor assim para os tutores, que tudo bem, mas que se for, mas pela escolha dele, ele não quer ir, né? E por que muitas vezes eles deixam essa escolha na mão dos tutores, né? Porque às vezes o tutor tá sofrendo até mais do que esse bichinho, né? E aí acontece também algumas repetições, né? Repetições de padrões na vida daquele tutor, né? Muitas vezes aquele tutor já perdeu vários bichinhos, talvez até dessa mesma maneira, de ter que passar por essa escolha, e isso vai se repetindo. Então, o que é importante, né? Se qualquer coisa que esteja relacionado a uma repetição na sua vida, seja ela com bichinhos ou não, a gente precisa olhar a fundo, porque os bichinhos, eles têm propósitos na nossa vida
E esses propósitos acabam se tornando papéis mesmo na nossa vida que eles fazem para com que a gente olhe. E quando a gente não tem essa consciência, às vezes acaba dificultando. Eu passei por duas experiências bem interessantes referente à eutanásia esses dias, e todas as duas uma disse que precisava de mais tempo aqui, né? E citaram coisas bem. Uma citou algo bem intenso quando foi feita a leitura intuitiva de uma. É como se fosse uma pendência emocional da tutora, do tutor. E isso estava desenvolvendo ali todos esses quadros que ela estava desenvolvendo. Aí depois que foi feita a comunicação, foi feitas as terapias em cima, na própria comunicação eu já começo com as terapias. E essa tutora não quis fazer a eutanásia, né? A cachorrinha por muitas vezes estava desacreditada pelos médicos veterinários e a cachorrinha hoje já está andando dentro das suas limitações, né? Mas voltou a andar, coisa que há uma semana, 2, 3 semanas atrás era um quadro praticamente perdido para nossos colegas, né? Então, a gente entendeu qual que foi, né, a proposta desse bichinho, desse animal não humano, o que é que ele estava tentando mostrar ali dentro de todo esse quadro, né? Além da idade, do corpinho físico e tudo mais, mas tinha algo a mais. E quando a gente entendeu tudo isso, eu elaborei frases para que a tutora falasse a ela quando estivessem sozinhas e pudesse explicar para elas tudo isso e ficar falando para que elas, e sem aquele sentimento de dó, sem o sentimento de coitada, né, ou coitado. Então, isso foi bem especial, assim, esses dias que passaram, por causa que era um quadro que ninguém dava nada pela cachorrinha, né? E as práticas integrativas vieram aí para somar e melhorar a qualidade de vida dela, dentro do tempo que ela precisa, conforme ela pediu esse tempo, né? Às vezes o animalzinho tá ali num quadro de vocalizar muito, né? Principalmente os bichinhos que são com mais idade, né? Às vezes eles desenvolvem a síndrome cognitiva canina e fica ali um incômodo, como se fosse um incômodo para ele, né? Porque começa em quadros de vocalização e também pro tutor, né? Muitas vezes o tutor não consegue lidar com tranquilidade com esse quadro do bichinho. E quando você vai saber dele, como ele está com tudo isso, o bichinho tá leve. É como se para ele tivesse tudo dentro do normal, né? Às vezes eles falam que tá cansado um pouco, mas que tá bem. Mas eu não vejo nenhum deles dizer que, pelo menos eu não vi ainda, né? Talvez um dia ainda venha essa questão, mas eles não reclamam, eles não dizem que tá ruim a vida, que tá querendo morrer. Eles não falam nada disso, né? Eles querem esperar a passagem deles natural. Por quê? Porque eles têm os processos de aprendizado e às vezes esse processo que está no final, esse último processo de aprendizado da vida deles, às vezes é um dos processos mais importantes e que eles fazem questão de passar, né? E como que acontece isso, né? Às vezes
Quando você opta por uma prática integrativa, por exemplo, na comunicação eu utilizo o Theta Healing, mas depois também dá para entrar com o Reiki, né? O Reiki ele pode auxiliar aí, né, posteriormente, ou até sem a comunicação intuitiva, mas auxiliar o que é que está desequilibrando esse animalzinho, trazer esse conforto e equilibrar o que está desequilibrando. E quando isso se desequilibra, aí ele passa a fazer a passagem. Tem caso de bichinhos que logo após assim a comunicação intuitiva se desliga. É como se tivesse um sufoco, né? Precisando falar mesmo, e aí depois disso relaxa. Então, tem bichinhos que deixam claro que não querem fazer passagem pela eutanásia, que querem viver o seu processo natural. Tem uns que deixam bem claro que não querem, eles não dão outra opção, né? Eles simplesmente falam que não querem, que quer passar por isso, que precisa desse momento, né, para aprendizado e que não aceita, certo? Outros já deixam na escolha do tutor, falando assim, eu quero mais um tempo, porém, se for muito difícil para ele, se for pesado para ele, todos esses termos eu já ouvi. Se for pesado, se for difícil, ou então fala assim, fala para ela, para ir até onde ela consegue, sem qualquer tipo de violência emocional. Por quê? Porque aquele animal tá preocupado também com o sofrimento desse tutor, né? Não tem como se desligar disso, né? E esse sofrimento do tutor, ele pode desenvolver aí, em vez de ajudar o animal a fazer a passagem, ele pode deixar o animalzinho mais preocupado com esse tutor e não ir. Ele ficar mais aqui preso com o sofrimento do tutor. Então, eu sempre falo que quando a gente está nesse processo de passagem dos nossos animais, que a comunicação intuitiva ela é muito importante e ela vai além, né? Ela vai além do que a gente pensava ou ouvir. É como se, além do que eu já falei, do bichinho passar tudo que ele tá sentindo ali naquele momento, às vezes ele traz coisas à tona que nem aquele tutor tem consciência, né? Alguma coisa que o próprio tutor precisa trabalhar. Às vezes ele tá ali movimentando daquela forma física dele, da maneira como ele pode, mas buscando atingir um local bem especial e que tá bem ali guardado para que o tutor olhe para tudo isso, né? Um tutor que tem muito sofrimento em lidar com passagem, com morte, né, conforme as pessoas falam, é um tutor que precisa olhar para isso, né? Porque para evitar o quê? Para evitar de que os seus animaizinhos fiquem repetindo padrões de ter mortes mais desafiadoras, né, com mais dificuldade. Então, é muito importante, é por isso que eu falo que não tem como a gente falar de animal não humano, falar de comunicação intuitiva sem falar um pouco de terapia, né, de autoconhecimento, porque eles nos trazem muitas questões nossas mesmo e quando a gente está aberto a entender e a olhar para tudo isso, as coisas começam a ficar mais fluídas dentro das nossas possibilidades, né? Então esse respeito que os animais não humanos apresentam pra gente dentro dessa perspectiva deles de vida é muito boa, porque pode ser o quadro que for, eles encaram esse quadro de uma maneira muito tranquila, de uma maneira muito leve, porque para eles não é difícil lidar com a morte, com a passagem. Para eles é um processo muito natural. É a espécie que precisa aprender
a lidar com a morte é a espécie humana, né? Os animais humanos, porque racionalmente a gente sabe de tudo isso, a gente sabe racionalmente que vai acontecer, mas dentro da gente é um processo muito complicado da gente passar, né? Todos nós temos que olhar muito para isso, né? Então, é isso. Os bichinhos nos trazem essa oportunidade de poder olhar, né? Começar a olhar para tudo isso a partir deles, né? Tudo na nossa vida. Quem tem um animal de companhia, qualquer comportamento que esteja vinculado aí, incomodando, ou qualquer desvio de comportamento desse animal, qualquer desvio de ansiedade, é um convite para a gente entender a fundo o que está se passando, né? Então, é isso. Deixa eu tomar um chazinho aqui para falar mais. Minha caneca de bichinho. E então tem todos esses casos, né? Já presenciei todos esses casos dos bichinhos que não querem, em hipótese alguma, dos bichinhos que não querem, mas deixam ao encargo do tutor. A única que eu ainda não presenciei é um bichinho que quer fazer a passagem pela eutanásia, né? Então, e é um processo que não é simples, né? Não é fácil para o médico veterinário. Muitas vezes o médico veterinário ele carrega aí, traumas já instalados com esse procedimento, sabe? Mesmo que inconsciente, ele carrega aquilo ali. E às vezes faz até uma blindagem, uma defesa, né? Mas também não é simples para aquele profissional que tá ali que faz. E o tutor tem outro lado do tutor. Se o tutor faz, ele se sente culpado porque faz. E se ele não faz, às vezes ele se sente culpado porque não fez e não consegue lidar com o quadro real ali, físico do animal, até chegar a essa passagem natural. Então, assim, quem tem muito essa questão de culpa é uma coisa que já precisa olhar, porque ou vai ter culpa de uma coisa, de ter feito ou de não ter feito. Então, já é uma questão desse tutor, né? Como um animal humano, precisar ter esse olhar para evitar isso aí. Porque a culpa, ela é muito densa, né? É um sentimento muito denso e ela não ajuda em nada, hora nenhuma. E eu não me lembro qual autor agora que fala que quando a gente busca culpado, a gente tá olhando para a morte. Eu acho que é essa a frase, algo assim. E é isso mesmo, porque não tem culpados, né? Tem quem tá aqui, tá aprendendo, tá fazendo alguma coisa. Todo mundo tá sujeito a fazer algo, e arrepender e errar. E a gente precisa estar em paz com tudo isso, né? Então, referente à eutanásia, aos bichinhos, eu sempre oriento quando vem me perguntar assim, se tá num quadro desse, não resolva nada com pressa, né? Tenta fazer a comunicação primeiro, dentro do que o animalzinho te passar, dentro do que você sentir, você entender e você toma a escolha, faz a escolha depois, né? Porque fazer as coisas muito assim no auge da emoção, nem sempre a gente acaba optando pelo melhor, né? E qual que é o melhor? Depende, né? Às vezes a gente pensa assim, que o melhor para aquele animal por causa do sofrimento dele. Mas quando a gente se comunica, ele de fato nem tá sofrendo tanto quanto a gente imagina, né? E aí o que a gente faz para amenizar quadros de dor, quadros de vocalização, quadros mais intensos, assim, mais agudos, né? A gente tem outras ferramentas de uma maneira complementar, né? Para fazer esse trabalho
associado para trazer mais qualidade de vida para esse animal e menos efeito aí, menos sintoma do que tá passando, né? Mônica escreveu: uma vez encontrei um filhote na rua, levei no vet porque ele estava ruim. O diagnóstico foi de sinomose e recomendou a eutanásia. Eu concordei. Na hora que saí, o bichinho estava com lágrimas nos olhos. São quadros assim delicados demais, né, Mônica? Hoje a gente naquele momento, Mônica, foi o melhor, né? A gente sempre faz o melhor que a gente pode, certo? Naquele momento foi o melhor. E aí dói até hoje em mim, tá vendo? E, Mônica, é engraçado, eu tive um caso que o tutor falou pra mim assim, eu sinto que ele não quer. Eu sinto que ele não quer ir. Então eu queria comunicar, porque apesar do jeito que tá, eu sinto que ele não quer ir. E às vezes a gente sente mesmo, né? O tutor também pode estar sentindo. E aí você vai se comunicar e de fato ele não quer, né? A sinomose é um pouco mais complicada, né? Mas depende muito do quadro, de como era. Não dá pra falar assim. Mas ressignifica isso, Mônica. Ressignifica isso. Pensa que você fez o melhor que você pôde dentro das suas possibilidades, né? E olha para isso, sente, mas não carrega culpa, né? E caso você queira, a gente pode se comunicar com ele também, para você sentir dele o que é que ele sentiu, como ele se sente hoje, qual foi o aprendizado dele. A gente consegue saber e dar um conforto a mais para você dentro do que ele nos passar, né? Claro que é dentro do que ele nos passar. Deixa eu ver as outras perguntinhas que mandaram aqui. Quem tiver mais algum comentário, alguma perguntinha, tá, gente? Pode escrever aí. Um quadro aqui, ó. A minha cachorrinha chorava muito. Parecia muito sofrimento. Mas eu não conhecia a comunicação intuitiva e optei pela eutanásia. É isso, né, gente? Quando a gente não conhece, antes a gente não tinha tanta ferramenta assim, não era. Agora que está mais divulgado, né? Temos grandes comunicadores aí fazendo trabalhos maravilhosos e divulgando mais essa possibilidade da gente se comunicar com os bichinhos, né? Tá crescendo, aqui no Brasil tá crescendo, então é uma ferramenta a mais que a gente tem para poder definir ou não, né? Se vai cuidar, se não vai. Até esses dias eu tava comentando com a minha mãe, né, que a gente teve uma cachorrinha que passou uns perrengues assim no final da vidinha dela. E ela também tava assim desacreditada, né? Mas minha mãe naquela época, né, falei pra ela, teve muita sabedoria, porque naquela época a gente não conhecia nada disso e ela não teve coragem de fazer, né, a eutanásia, ficou com ela lá, limpando ela do lado da cama dela. E era uma cachorrona grande, sabe? Dormia no fundo, aí ela levou pra dentro do quarto dela, limpava, deitava. Acho que ela nem levantava, eu não lembro, porque eu era mais nova, não lembro direito, mas acho que ela nem se levantava no final, tava no soro dentro de casa. E pensa, e ela não teve coragem, né? Talvez o que a gente precise olhar é a postura, né? Não teve coragem porque ficou com dó, e não é isso, né? Mas intuitivamente ela fez o melhor que ela conseguiu naquele momento e tem certeza que nossa cachorrinha sentiu todo aquele amor transbordando e todo aquele cuidado e aquela empatia pelo aquele momento, né, que tá vivendo. Porque a velhice é isso, né, não muda.
a velhice em qualquer... Ela não levantava, ela falou, em qualquer espécie, a velhice é isso, né? A gente vai precisar do outro, né? Então, e teve até uma tutora que me falou, tô lembrando aqui agora a frase. É como se a gente usa tem o bichinho ali a vida inteira e na hora que ele fica velho, a gente acha difícil cuidar. A gente quer a desfazer do bicho porque tá difícil, né? E é isso que a gente tem que ressignificar da eutanásia, né? Tem casos e casos, mas quando a eutanásia às vezes o tutor quer fazer porque, não, tá difícil cuidar, tá incomodando. Isso, eu falo que isso os nossos colegas médicos veterinários que fazem, precisa avaliar mais, né? Não sei da postura de ninguém, mas sei que tem quadros assim, né? De quando o tutor quer porque tá difícil cuidar, e não assim por causa pensando em sofrimento ou em questão física mesmo, o veterinário não tem mais nada que fazer. Então é bem importante a gente ter essa consciência também, né? Do que é o melhor, o melhor é porque o tutor entendeu que é o melhor para aquele bichinho, ou porque é melhor pro tutor porque tá difícil de cuidar, né? E tem animais não humanos que citam isso, né? Se o tutor entender que é o melhor para mim, tudo bem. Eu prefiro não ir, mas tudo bem, eu entendo. Agora, se for porque tá difícil, aí não, eu não aceito. Hoje não. E aí é cada um, né? Como que a gente vai saber? A gente só sabe se comunicando. Então, é muito importante a comunicação intuitiva nessa fase. Muito importante mesmo pra gente alinhar nossos sentimentos, alinhar o bichinho, ver se tem alguma coisa que ele tá querendo trazer, por isso que tá nessa dificuldade, ou não, né? Deixa eu ver a outra perguntinha. Já fiz em um bichinho meu e não me perdoo até hoje, sinto muita culpa. E é isso que eu já comentei, né? Quando a gente faz, a gente tem que olhar para isso e entender que fez o melhor que pôde, né? E não ficar carregando a culpa por uma vida. Olhar, porque senão isso pode vir a se repetir, né? Como, independente do tipo do aprendizado, com animais ou não, essa culpa vai refletir nas nossas outras relações, né? Então tem que olhar para isso. Porque a culpa não auxilia nem a gente e não auxilia nem o bichinho. E se quiser entender o que o bichinho, né, sentiu naquele momento, a gente consegue se comunicar com ele, independente de quão longe ele já... Quanto tempo ele já partiu, quanto tempo já foi isso, porque não existe tempo e espaço, né? Tempo e espaço é uma questão nossa, né? E a física quântica nos explica isso. Aí teve outra perguntinha. Eles nos perdoam por fazer a eutanásia quando eles não querem? Normalmente sim. Eu não peguei nenhum caso, já fiz bastante comunicação intuitiva também de bichinhos que foram eutanasiados justamente por trazer essa dor do tutor, né? O tutor queria saber como pedir desculpas, dizer que foi o melhor, que entendeu como o melhor, mas o bichinho, ele não carrega esse drama, sabe, gente? É por isso que a gente não pode se apegar muito a isso, né? Porque o drama é mais uma coisa do nosso ego, né? Do gostei, não gostei. Então, eles não têm tanto essa percepção. Então, eles nos perdoam, na verdade, eles nem nos culpam. Quando isso acontece, se a gente interrompe com o processo algum tipo de aprendizado dele que ele não quisesse ir, que ele quisesse passar, de alguma maneira, essa consciência espiritual que ficou, nossa, deu um chute aqui, ela vai reproduzir em algum outro momento, em alguma outra vida, ela vai reproduzir esse aprendizado de alguma forma
se for realmente relevante, se tivesse interrompido qualquer aprendizado. Então, é isso, não tem, eles nos perdoam. Eu não peguei nenhuma que fez a passagem por eutanásia e o tutor quando quis se comunicar depois e ele sentisse algo de ruim por esse tutor. Tá bom, gente? Como conciliar um possível não quero ir com o sofrimento deles, né? E aí cai na questão do drama também, porque o sofrimento deles muitas vezes a gente que maximiza ele, né? E como conciliar tudo isso? Com as terapias integrativas, né? A gente tem muitas terapias integrativas que auxiliam aí em quadro de dor, em estímulo neurológico, em acalmar. Então, como é possível? E se possível, fazer em você também. Se você está sentindo muito desconforto com tudo isso que está acontecendo, cuidar de você também, né? Fazendo o bichinho para melhorar a qualidade de vida dele dentro das possibilidades e fazendo a gente também, que aí sim é possível conciliar. Não digo que é simples, né, que é fácil, porque é um processo, né, é um processo que a gente passa, que a gente, de certa forma, tem que passar, tem que saber olhar, mas a gente precisa passar, precisa olhar, não dá para fugir do sentir, né? Essa foi outra frase de comunicação esses dias. Se não me engano, foi até das daqui de casa. Que ser leve é diferente de fugir do sentir. Foi a mensagem da Lulu. Ela falou, ser leve é diferente de fugir do sentir. E é isso mesmo. Então a gente tem que olhar, a gente tem que sentir, né? Tem outra pergunta. Matheus chegou. Tem outra perguntinha. É sempre bom perguntar se eles querem isso mesmo? Sim, acredito que sim, porque para você conseguir definir de fato, com calma, né, sem pressa, sem dor, sem culpa, o que é que você vai tomar de decisão quando chega nesse quadro, né? Se você não pergunta, você fica achando, né? E quando você pergunta, você sabe, você sente o que é. Então, é algo a mais para você conseguir se centrar e tomar a decisão que tiver que ser, né? Dentro do que for melhor para você e para ele naquele momento. Então, eu acho que é de muita relevância e entendo que divulgar é preciso isso para que mais tutores escutem de fato, né, o seu animalzinho não humano que tá ali e para que ele sinta menos culpa, né? Independente do que for feito, é uma busca de tentar não carregar essa culpa, né? Porque se você não pergunta, você faz, não tem como não ter, não sentir assim um pouco de culpa, né? Eu imagino que é quase que um reflexo, né? Mas é de cada um também. Então eu acho muito importante, sim. O desligamento é mais fácil com o desprendimento do tutor? Com certeza, porque esse animalzinho ele fica com vamos supor, uma bagagem a menos, né, para carregar. Que igual eu comentei mais cedo, às vezes esse propósito do animalzinho que tá ali, ele esteja ali com algum propósito em cima do tutor. E às vezes ele não vai preocupado com esse tutor também. Então ele fica ali, aquele paralisado, quietinho, preocupadinho ali com o tutor e não vai. Então, se o tutor já trabalha isso, já
Não, desprendimento é uma palavra assim fantástica, mas que é um sentir profundo, né? Você ter um desprendimento. Mas é o trabalho, né? É um trabalho que precisa ser feito. Porque uma vez em uma comunicação, eu vou lembrando aqui os flashes, vou falando, eu ouvi isso, né? Que o amor, ele é leve, né? O amor é leve. O amor, ele deixa fluir, ele deixa ir, algo assim. E o desprendimento fala muito sobre isso, né? Acho que tá bem relacionado sobre o amor, né? Eu olho um pouco assim, dessa maneira. Que é por mais que a gente ame, por mais que a gente queira aquela presença ali conosco, né? A gente tem que entender, né? O processo. E se a gente acalma o coração referente a isso, com certeza o bichinho sente tudo isso, né? E ele capta tudo isso. Então, para ele fica um peso a menos, sabe? Posso transmitir minhas melhores intenções quanto a minimizar a dor deles? Eles podem sentir? Sim, eles podem sentir. E você deve transmitir suas melhores intenções, porque eles captam sim. Mas é muito importante você transmitir alinhado àquilo que você esteja falando. Você, por exemplo, em questão de você repetir frases a eles, né? Você repete a frase, mas dando aquele lugar de amor, de leveza, de desprendimento, gostei dessa palavra, né? De libertação, né? Por exemplo, uma frase que é legal, eu te liberto, né? Fica apenas com o que é seu. Você pode seguir seu caminho. Eu amo você, eu te honro, eu te vejo. Fique apenas com o que é seu, eu sei me cuidar. Mas você falar isso, intuir isso, ou você falar em voz alta, eu gosto de orientar que fale em voz alta, mas você falar alinhado com o seu sentir. Porque se você falar isso com muito sofrimento, com muita culpa, com muito choro, ele não vai captar que tá leve, que tá gostoso ali, esse lugar que você tá querendo passar para ele. Então, a transmissão de sentimentos, ela existe, ela é muito importante, mas a gente tem que estar alinhado de verdade ali no fundo, porque os bichinhos, eles sentem os cães pelo faro, os nossos sentimentos até. Então, é muito importante. Se a gente fala frases orientadas aí por qualquer terapeuta, mas essas frases não estão alinhadas com o que você sente, é muito complicado, porque o bichinho vai captar o que você está sentindo e aí ele não vai fazer a passagem, né? Se tiver dentro do propósito dele, ele vai ficar com vocês. Tia Vânia escreveu, amor não deve ser egoísta, quem ama liberta. É isso mesmo. É bem isso. Falou tudo. E é a gente trabalhar isso, né? Dentro da gente, em todas as nossas relações, né? E as relações com os bichinhos estão muito ligadas, porque eles têm uma percepção incrível, eles nos dão amor incondicional de uma maneira muito serena, muito espontânea, muito tranquila, né? Você vê até... Mari acompanhou até, né, Mar? A comunicação com o Cristal, todo o processo. E é isso mesmo, é um processo, né? Não é simples para ninguém, nem para mim, né? Hoje eu fiz várias... Hoje tava tudo muito doido aqui em casa, sabe?
E eu tava também meio impaciente e tal. Nem eu sabia que eu tava, sabe? Eu vejo que eu tô na hora que eu começo a ficar impaciente com os cachorrinhos. Mesmo que sutil. E aí eu fui comunicar com a... Porque a aluna começou a chorar. Tem 15 dias pra cá que ela tá chorando quando eu vou passear com a Lotus. E ela não tinha isso, né? E se fica ela e a Lotus, ela não chora. Aí fui me comunicar com ela de novo pra entender. E ela disse que o tempo dela, fala desse jeito, que o tempo dela tá acabando, que a missão de vida dela tá acabando e que ela quer ficar mais comigo, né? E quando ela começa a chorar, é como se ela já me descompensasse, né? Porque é como se eu senti, é como não, eu sinto que não é pra eu ir, sabe? É, porque não é um choro, porque ela não tem esse costume de fazer isso, né? E não é um choro assim, um chorinho, não. É um choro de desespero mesmo, que parece que tá assim, sendo espancada. E logo ela para, assim, mas é como se eu sentisse que não quer ir. Aí perguntei ela se poderia então levar as duas juntas, né? Porque eu não levo pra cada um ter seu momento. E ela disse que é melhor assim, mas que ela quer ficar comigo o tempo que ela tem. E aí pra mim foi, aí eu perguntei, a gente pergunta de tempo, né? Mas eles não quantificam tempo, né? Eles não, pelo menos eu nunca presenciei algum que dissesse tempo, justamente pelo princípio de não localidade, de tempo e espaço, né? Para eles é tudo muito, não tem essa noção de tempo que nós, animais humanos, temos racionalmente, né? Que a gente tem essa necessidade, até pelo nosso tipo de vida, né? A gente depende de hora, de tempo, né? Então é um trabalho assim, mas é um trabalho nesse processo de despedida. E entender, né? Que não é como da maneira como já foi falada também em outras comunicações, é uma passagem, né? A gente não deixa de existir porque essa consciência ela continua existindo, né? E às vezes esse animalzinho volta com outros aprendizados na mesma família, ou às vezes não, vai em outros caminhos. Mas sempre que você quiser se comunicar, se conectar a essa consciência que se expressou, como por exemplo o cristal, você pode, né? Porque ela não deixa de existir. O que deixa de existir é a persona cristal, por exemplo, que Mari citou aqui. E é isso, gente, é um aprendizado atrás do outro. Cada uma que passa, eu vejo o quanto é importante. E eu entendo muito que quando a gente escolhe um profissional quando a gente se conecta com um profissional para fazer esse tipo de trabalho com nossos bichinhos, de alguma maneira você se conectou, esse profissional se conectou a você também, né? E ele tem alguma coisa, ele tem a te auxiliar e você auxiliar ele, né? Esse animalzinho. E essas comunicações intuitivas que eu fiz nos últimos dias é uma preparação também, né? Auxilia também no meu processo, né? Independente de quanto tempo for, mas auxilia. E, e é isso. É isso, Mônica. Dói, mas a gente tem que olhar para o que dói para conseguir tentar transmutar essa dor, né? E eu vi uma frase, não me lembro se é de Bert Helling ou se é de um terapeuta que faz a constelação de Bert Helling, mas falou assim: faça dessa
dessa pessoa, no caso eu vou utilizar para os bichinhos que se foram, né? Mas a gente pode usar para pessoas também. Faça dessa uma lembrança viva no lugar de uma falta morta, né? Então, pegar essa dor e colocar, olhar, sentir, né? Que a gente precisa sentir o luto e tudo mais. E fazer de tudo isso uma lembrança desse bichinho, uma lembrança desse animal não humano, uma lembrança viva dentro do nosso coração. E não uma falta morta, né? Uma ausência morta. Que são duas visões e é o que a gente busca, né? Tentar conduzir isso aí de uma maneira mais leve. Não é não sentir, né? Porque todo o processo de passagem que a gente caminha, que a gente vive, a gente tem que sentir, né? Não é não sentindo que vai resolver, né? A gente tem que sentir, justamente para poder se libertar e ressignificar tudo isso, né? Essa palavra tá na moda agora, ressignificar tudo isso. Certo, gente? Acho que é isso que eu tinha pra falar assim em mente. Então, se eu puder dar algum conselho, se bem que conselho, né? Mas é que se alguém que esteja passando por algum processo de despedida desse animalzinho, que se comunique com ele, né? Antes de definir, tente ver a visão deles, porque às vezes pode acontecer dele melhorar associando, né, essas práticas, ou às vezes acontece dele ir de verdade, de uma maneira natural, aliviar tudo aquilo ali que ele estava tentando dizer, né? Um tutor disse assim, é como se ele precisasse adoecer para a gente entender que ele precisava de cuidado. E é isso, né? Às vezes ele precisa adoecer para entender que precisa de cuidado. Um cuidado extra, né? E não um cuidado normal, que a gente cuida muito bem, né? Mas um cuidado energético, né? Um cuidado integrativo, um cuidado diferente que vai auxiliar ali em todos os campos daquele ser, né? E é isso. Muito obrigada a todo mundo que esteve aqui presente, que compartilhou, que participou, que colocou coração aí, que eu vi que tava bastante gente colocando coraçãozinho. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode escrever agora, ou se vier depois também, me envia depois. E obrigada mesmo pela presença de todo mundo. Muito legal o nosso bate-papo. Amei. Semana que vem eu não sei se eu vou voltar para segunda ou se ainda vai ser na terça. Mas eu aviso, eu vou fazer de como equilibrar os nossos animais não humanos. Vou preparar práticas para a gente fazer juntos e para vocês poderem fazer depois, sempre que tiverem a vontade, né? Pode fazer todos os dias. Eu acho que vou trazer uma prática. Vou montar, tô elaborando uma prática feita por mim, mas acho que vocês vão gostar, certo? Então é isso. Boa noite a todos. Uma ótima semana, que a gente tá indo pro meio da semana já, né? E vamos conversando. Obrigada pelo carinho de todos. E até semana que vem. Certo? Um beijão. Beijo para todo mundo. Até mais.